meus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta e última temporada de Umbrella Academy. Nem acredito que a gente vai se despedir dessa série maravilhosa. Eu acho assim, gente, que esse elenco, ele é super carismático. Eu me diverti muito assistindo essa última temporada, que tem 6 episódios, diferente das anteriores, que eram 10. E aqui nesse vídeo eu vou falar com spoilers, o que eu achei, se foi bem finalizada. Fiquem avisados aí, caso ainda não tenha assistido. Mas lembrando que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui no canal, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui nessa quarta temporada a gente acompanha principalmente os eventos após o Hotel Oblivion, em que eles vão para uma nova timeline e eles estão sem poderes. E aqui no início da temporada a gente vê que teve uma passagem de tempo de 6 anos e cada um foi para um canto, como por exemplo o próprio Victor foi pro Canadá. Porque agora sem poderes eles queriam tentar uma vida mais pacata, mas a gente sabe que eles sempre são chamados para ação. E aqui nessa temporada a gente acompanha o Cinco e a Layla infiltrados em um grupo chamado Guardiões, em que eles acreditam que eles tiveram memórias de timelines diferentes. E com isso eles também acreditam que os Umbrellas e o Hargreaves têm associação a isso. E por conta disso eles começam a se unir principalmente para descobrir o passado da Jennifer e por que ela é tão importante para os Guardiões e para o Hargreaves. Eu sempre gostei muito de Umbrella Academy, como eu falei no início do vídeo, eu acho que eles não poderiam trazer um elenco tão carismático, mas eu sempre achava que 10 episódios era um pouco demais, porque tinha alguns episódios que eu sentia que eles se arrastavam um pouquinho mais, mas ainda assim eu achava que era uma série maravilhosa. Eu curti os quadrinhos também, cheguei a ler os que tinham, né, na época até então, mas a gente vê que a série, ela é trabalhada a partir de uma fórmula, né, em que eles estão separados, aí eles são chamados para ação da temporada e que eles precisam batalhar aí contra o fim do mundo. Aqui não é diferente, mas eu devo dizer que eu gostei muito que eles conseguiram condensar essa narrativa em 6 episódios. Inicialmente, eu até achei meio estranho que eles não adentraram muito na história da Jennifer. Eu queria que eles tivessem se aprofundado mais, mas quando a gente chega na conclusão da temporada, né, em que basicamente não importa muito o por trás da história, mas sim que eles sempre vão ficar nesse ciclo, nesse looping de tentar evitar o fim do mundo, o que importa mesmo é a resolução disso, como parar isso. E aqui eu acho que a temporada acertou e muito, principalmente dentro das discussões, né, que eles traziam sobre uma pessoa não pode ser mais importante que o mundo inteiro, e eu acho que isso reflete tanto na história ali do Hargreaves, quando ele soltou as calêndulas para o mundo, originando, né, os Umbrellas, que depois ele viria adotar essas crianças, e aqui ele fala, né, que veio muito desse sentimento de não querer se sentir sozinho, então que a morte ali da Abigail, ela era inevitável e que tudo iniciou a partir de quando ele quis modificar isso. E a gente vê os Umbrellas indo em situações cíclicas aí justamente por isso, seja porque não quer matar determinada pessoa, que originaria, né, o apocalipse, e acaba sempre acontecendo o apocalipse, em que no final das contas chega à conclusão que eles são o problema, né, a criação deles não foi algo natural. Na explicação, né, da primeira temporada falava, né, que ao soltar ali as calêndulas, as mães, elas tiveram filhos que elas nem estavam esperando e foi uma gravidez super rápida, né? Então, justamente muda a origem ali da história daquelas mães. A existência deles não era algo natural de fato. E aí conclui justamente que os fins do mundo só acabariam com o sacrifício deles e que a existência deles não pode ser mais importante do que a de um mundo inteiro, como o próprio Hargreaves, né, parafraseia aí em determinado momento, e eles mesmos também chegam à conclusão. Então sim, é um final inevitável que eu particularmente gostei muito. Acho sim que a série talvez ela tenha encerrado um pouco mais cedo, e ter 6 episódios também é reflexo disso, né, que foi algo para finalizar a história, que se prolongou um pouquinho, eles poderiam ter construído algumas coisas. Eu queria saber mais, por exemplo, da origem do Hargreaves, sobre ele ser um ET, né? Mas ao mesmo tempo eu também sinto que não é a proposta principal da série em querer trazer essas origens, é muito mais sobre discutir ali
sobre essas relações humanas. E dito isso, eu acho que a temporada ela trabalha muito bem alguns dos Umbrellas aqui. Então, o Victor tem um closure dele, dessa relação dele com o Hargreaves, principalmente desde o que a gente viu no início ali na primeira temporada, o isolamento, tanto que ele sofreu, né, por conta desse isolamento que o Hargreaves fazia, devido a ver que ele era um problema muito grande, inclusive um dos causadores dos apocalipses que a gente acompanhou. Mas achei importante ter, né, esse momento ali que foi importante pro personagem. E eu gostei muito de ver a Alicent como badass, principalmente dela não aceitando ser vilã. E é interessante porque, assim, a Alicent, ela meio que fez um acordo com Hargreaves ali no final, e o Victor fez quase a mesma coisa aqui, né? Eles conversaram de, deixa eu tentar resolver sozinho. Inclusive, falando na Alicent, né? É muito interessante a gente perceber, depois quando tem a finalização da temporada, que no final das contas, o que o Hargreaves tentou fazer ali no Hotel Oblivion era justamente o que eles chegaram à conclusão nessa temporada. E a Alicent interrompeu isso, que era justamente tirar a existência ali deles. Ali no final, né, da temporada do Oblivion, o Hargreaves, ele tava justamente tentando matar os Umbrellas, e a Alicent não queria. A única coisa é que ela ficaria ali, e ela impediu isso. Então, no final das contas, é uma conclusão prevista ali por eles. Por isso que eu falei, eu gosto, eu acho que ela faz um ciclo perfeito aí, apesar de sentir falta de algumas coisas. Mas na Alicent, ela carregou muito esse sentimento de culpa, né, de ser a vilã da família e tal. E a Alicent sempre foi uma personagem que ela reprimia um pouco os poderes dela. Então, ver ela aqui no seu máximo foi muito interessante pra mim, porque é uma personagem que eu gosto muito. Alguns personagens que eu acho que ficaram um pouco de lado foi o Luther, o Afonso e o Klaus, né? Que eles não tiveram seus poderes tão bem utilizados. Tá certo que eles sempre foram meio assim, mas eu achei muito interessante que o Luther, né, ele tinha toda essa temática aí de ser astronauta, de ter sido enviado pra Lua ali na primeira temporada. E aí ele se tornou um gogo boy astronauta, né? Eu achei sensacional. E eu gostei de alguns novos poderes, tipo a Layla também com o laser nos olhos e tal. E falando em Layla, gente, ela e o 5... eu não tava esperando isso não, sabe? Mas eu confesso que eu achei interessante. Eu particularmente gosto muito da Layla. Eu acho que ela é uma das mais carismáticas. Quando ela entrou, eu até cheguei a comentar aqui que ela foi uma excelente adição pro grupo. E eu preciso dizer também que eu gostei muito da Jean e do Jenny aqui nessa temporada. Umbrella sempre trouxe atores grandiosos, né? Essa não podia ser diferente. E gostei, principalmente, que eles trouxeram a morte do Ben de forma mais explorada, desde o que acontece na primeira temporada. É por isso que eu falo, eu sinto que essa temporada, mesmo que não fosse pra ela terminar nesse momento, eles contarem a história da forma que eles queriam, ou contou sim da forma que eles queriam, né? Aqui eu tô só especulando. Ainda assim, eu sinto que eles conseguiram fechar muito bem algumas coisas que estavam em aberto, né? Então, a morte do Ben ter sido uma dessas razões, ter dado uma importância muito grande pra ele aqui nessa temporada, mesmo que ele veio ali dos Sparrows, né? E não da Umbrella originalmente. E falando dos Sparrows, gostei, né? Que o Luther também tem passagens aí da falta da Sloane. E falando também desse aproveitamento de coisas originais dos personagens, o 5 ele sempre ficou nos arredores, né? Desse entendimento de timeline, de passagem de tempo. Então eu também gostei que eles trouxeram ele de novo perdido no tempo. Mas tem uma falha, tá? Porque ele poderia muito facilmente, por exemplo, ter ido pra alguma timeline e pego ali a maleta, né? E resolvido muito facilmente essa parte do trem, sem precisar essencialmente entender o trem. Mas é lógico, também entender o trem é importante pra depois a gente ver, né, a família ali indo embora e tal. E falando em família, né, eu não sei se vocês ficaram até o fim dos créditos. Tem uma ceninha pós-créditos que são 8 florzinhas ali nascendo, né? Que seria do set da Umbrella, mais a Layla, né? 8. E vem aí no laranja por conta, né, da cor da calêndula. É isso, eu acho que é uma temporada que ela finaliza muito bem a história. Eu gostei de como eles encerraram esse ciclo. Que nem eu falei, mesmo sentindo falta de algumas explicações, mas eu assistindo a temporada, eu senti que foi muito assim, cara, eles são muito bobões, né? Então eu me diverti muito, eu tava sentindo muita falta de ter essa conexão boba. Eu acho que a Umbrella faz isso muito bem. Ela não se leva a sério a todos os momentos, mesmo que ela traga
temáticas aí, né, de timeline, de multiverso e etc. Tipo Elite, eu sei que alguns de vocês estão esperando que eu traga o vídeo, gente, eu não vou trazer, eu não consegui passar do segundo episódio, principalmente quando a gente tem uma demanda muito grande, fica muito custoso ver essas séries que a gente já tá empurrando há um bom tempo. Elite, pra mim, já não é bom há um bom tempo, entendo, é a última temporada, é a finalização, mas vocês sabem que aqui no canal eu gosto de trazer as coisas que me dão prazer de ver, às vezes a gente acaba não gostando e faz parte também, e eu acho que Umbrella me resgatou disso, de, gente, eu tô vendo tanta coisa que eu não gosto, por isso que eu saí com um sentimento tão positivo dessa temporada. Obviamente não estou falando de The Boys e House of the Dragon, mas Swift Tooth também foi uma que eu não consegui finalizar. Tiveram algumas aí. Eu acho que eles conseguem fazer a divisão muito bem entre os personagens. Eles acabam ali no Klaus também trazendo uma discussão importante, né, de ver o alcoolismo como uma doença e a forma da família também nunca desistir, mesmo dentro das suas grandes desavenças. Eu acho que é uma série que sempre propôs discutir famílias disfuncionais e ainda assim tornar aquilo divertido, trazer alguns aprendizados e com um elenco extremamente carismático. E se você achava que não tava já suficiente, aí eles vão lá e adicionam alguém como a Layla, que tá maravilhosa. Ai, sério, eu não poderia estar mais feliz. Eu realmente acho que foi um bom encerramento de temporada. Mas e vocês? Vocês gostaram dessa quarta temporada de Umbrella? Teve alguma coisa que você sentiu falta? Ou você não gostou nada? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!